Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E eu quero convidar você para uma jornada de fé juntamente comigo. Todos os dias eu tenho postado aqui os devocionais, porém eu estava orando ao Senhor Jesus e o Senhor me direcionou a gente fazer os devocionais juntamente com um plano de leitura. Então nós vamos começar a partir do livro de Mateus e vamos ler todo o Novo Testamento até o final do ano. Então vamos meditando nas palavras do Novo Testamento. Assim, você vai acompanhando a leitura do Novo Testamento e você também vai meditando cada dia junto comigo em uma mensagem que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Então hoje nós vamos começar no livro de Mateus, capítulo 1. O capítulo 1 do livro de Mateus vai começar com a genealogia de Jesus. Essa parte você vai separar aí na sua casa a sua Bíblia e o seu caderninho e você vai ler, tá bom? E você vai ler toda a genealogia de Jesus. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo o vídeo, certo? Mas uma coisa que me chama a atenção aqui nessa genealogia de Jesus é que Jesus ele veio de uma família onde teve na sua genealogia pessoas que eram prostituta e foi transformado, como o caso de Raabe. Ela era uma prostituta e essa mulher está aqui na genealogia de Jesus. E também uma estrangeira. Quem é essa estrangeira? Ruth, esposa de Boaz. Sim, para você ver que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele quer dizer que quando você entrega a ele a sua vida, ele pode transformar. Não importa como você era, não importa o que você fez, não importa de onde você veio, Jesus pode transformar a vida de cada pessoa. Então você vai meditar, você vai ler aí na sua casa. E nós vamos começar a leitura a partir do nascimento de Jesus. Amém? E o tema de hoje é gerando propósitos de Deus. Gerando propósitos de Deus. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva de José, sem que tivesse ainda coabitado, ou seja, tido relação sexual, Relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mas, enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que for dita pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não tiveram nenhum contato físico íntimo, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Por que gerando propósitos de Deus? Entenda que Deus, ele é tão maravilhoso, e ele vai escolher uma família ainda em formação para gerar um propósito tão especial, tão poderoso. A Bíblia vai dizer que desde a fundação do mundo, o Senhor, ele já sabia, ele já tinha um controle de todas as coisas. E no livro de João, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo é quem? Jesus Cristo. Jesus, ele poderia ter vindo de outra forma ao mundo.
mas Deus, ele conta com seres humanos, não porque ele precisa, mas ele faz questão que nós venhamos participar dos propósitos dele, dos projetos dele. Observe que Deus, ele criou lá no Gênesis todo o mundo, mas ele chamou Adão para nomear, ou seja, para Adão dar o nome aos peixes, para Adão dar o nome às árvores, para Adão dar o nome aos pássaros, aos animais. Então Deus, ele sempre que ele tem um projeto, sempre que ele tem um propósito, ele quer que o ser humano participe desse projeto. Ele quer que o ser humano esteja envolvido nesse projeto. E nesse projeto aqui de Deus, nesse propósito de Deus aqui, ele escolheu uma família ainda se formando, o início da formação de uma família para gerar um propósito. A Bíblia vai dizer que Maria estava noiva de José e ela se encontra grávida do Espírito Santo. Agora vem cá comigo. Imagina só, você está noiva de um rapaz e você chega para ele e fala assim: amor, estou grávida. Ele vai ficar como, como assim? Eu estou grávida do Espírito Santo. Qual é o homem que acreditaria nisso? Mas a Bíblia fala que José era tão justo que ele não quis infamar Maria. Porque ele poderia falar para todo mundo que ela o traiu, e ela poderia até mesmo ser apedrejada. Mas sabe o que eu quero te dizer? O Senhor sabe na mão de quem entrega os propósitos dele. O Senhor sabe na mão de quem confia os projetos dele. O Senhor sabe quando ele te chama para gerar um propósito, é porque ele sabe que você vai ouvi-lo, que você vai temer a ele. Então a Bíblia fala que ele era justo e ele falou assim: eu vou deixar ela secretamente. Não dá para casar com a mulher que me trai. Então eu vou deixar ela secretamente. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor o visitou em sonho e falou: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Entenda uma coisa: se o Senhor te entregou um projeto, se o Senhor entregou um propósito nas tuas mãos, tenha certeza que Ele se encarrega de todas as coisas. Talvez o Senhor colocou um projeto no seu coração, um propósito no seu coração para você gerar. Talvez é a sua família, talvez é uma empresa, talvez é um ministério. E você está com medo, mas você não precisa temer, porque o Senhor se encarrega de tudo. Mili, eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho a capacitação necessária, eu não tenho, mas o Senhor se encarrega. O Senhor não é irresponsável. No momento que ele falou para Maria e Maria aceitou gerar o propósito dele na terra, o Senhor se encarregaria de conversar com José. O Senhor se encarregaria de falar com José. Não precisou que Maria ficasse se explicando, não precisou, sabe? O Senhor vai colocar na tua vida as pessoas certas que vão fazer parte do propósito dele na tua vida, que vão entender aquilo que o Senhor está gerando através de você. E eu sinto muito forte a presença de Deus aqui para te dizer: o Senhor vai colocar na tua vida as pessoas certas que vai entender, que vai promover os propósitos dele na tua vida. A Bíblia fala que a partir daquele momento, José foi o parceiro fiel de Maria naquele projeto. José foi o parceiro fiel de Maria porque ele a assumiu como esposa e ele não a tocou. Imagina só, durante 9 meses ele esperou. Se ele já estava esperando, ele estava ansioso para tê-la como esposa, né? Ele perdeu ali o seu direito. Ele perdeu ali o seu direito. Na verdade, ele não perdeu, ele entregou para o Senhor o direito que ele tinha de tê-la, né, pela primeira vez. Ele entregou para o Senhor. E ele ainda entregou o direito de tê-la por 9 meses, enquanto ela estava ali gerando o projeto de Deus. E durante 9 meses ele se guardou até que Jesus nasceu, e só depois que Jesus nasceu. E ele esteve presente na vida dela em todos os momentos. Até no nascimento, até quando o Senhor falava com ele: olha, José, você vai precisar sair daqui, foge para o Egito, porque eles querem matar o menino. E sempre José ouvindo o Senhor, sempre José ouvindo
a voz do Senhor, então o Senhor vai colocar na minha vida e na tua vida pessoas que vão ser ouvintes da direção que o Senhor está dando, sabe? O Senhor, é como tem uma frase que diz que o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos, o Senhor une, projetos. Então o Senhor uniu aquela família. Eu quero te dizer que Deus tem um projeto na minha vida, na tua família, e talvez Ele está contando com você. E se você talvez está preocupado assim, será que Ele vai aceitar? Será que Ele vai entender? Sim, Ele vai entender, sim, Ele vai aceitar, porque o Senhor se encarregará de falar com Ele, o Senhor se encarregará de falar, de convencer, de guiá-lo nessa jornada, amém? Então não tema em gerar o projeto que Deus entregou nas suas mãos. Que projeto era esse? O projeto era lindo, era o projeto de gerar o Filho de Deus que traria salvação, perdão de todos os pecados de toda a humanidade. Olha que coisa linda, olha que coisa grande, não é verdade? Então, se o Senhor te escolheu para gerar um projeto, não temas, confia que vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por contar conosco para gerar os teus projetos aqui na terra, Senhor. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor escolheu a nós para, Senhor, continuar, para, Senhor Jesus, participar, para, Senhor Jesus, ser participantes ativos, Senhor, dos teus projetos aqui na terra. Esse canal é um projeto do Senhor. E o Senhor me convidou para participar desse projeto, Senhor. Assim como Maria foi um instrumento usado pelo Senhor para gerar um propósito teu, que nós possamos ser esse instrumento, Pai. Esse instrumento gerado, sabe? Esse instrumento para gerar os teus projetos aqui na terra. Que o Senhor abençoe a vida deste homem, abençoe a vida desta mulher que já recebeu esse chamamento, que já recebeu esse chamado. E se porventura estiver com medo, estiver com dúvida, meu Pai, que o Senhor venha trazer no coração dele a certeza de que o Senhor está se responsabilizando por todas as coisas. O Senhor se responsabiliza pelos recursos, o Senhor se responsabiliza por tudo, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero deixar para você, para sua meditação, uma frase que diz assim: se você não pode alimentar centenas, se você não pode alimentar centenas, alimente um. Se você não pode alimentar centenas, alimente um. Ou seja, tenha certeza de uma coisa: se você não pode fazer muito ainda, faça o pouco que você pode. Então, envia para alguém essa mensagem, sabe? Deseja para ela um bom dia. Se você não pode orar por muitos, ore por um. Se você não pode ajudar a muitos, ajude um, porque você não sabe quem vai ser esse um. Maria cuidou de um que salvou toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, o projeto que você está gerando, você não sabe, mas pode vir muitos frutos desse projeto. Que Deus te abençoe, tá? Um cheiro, um abraço no seu coração. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.